Olá pessoal, mas sejam bem-vindos a uma nova aula aqui do nosso curso de programação em C. Bom, vamos continuar aqui com o nosso aprendizado e hoje vamos para a estrutura básica de um programa em C. Na aula passada nós fizemos alguns exemplos, se não me engano, fizemos um exemplo para testar se o deve-ser++ estava instalado corretamente. E hoje nós vamos falar daquele programinha que nós fizemos, não necessariamente daquele exato, mas hoje você vai entender o que aquele programa basicamente faz. As partes daquele programa. Então, seguindo aqui, nós temos um exemplo aqui em que nós temos um programa em C aqui, e esse programa ele consiste da declaração de bibliotecas, que é aquela primeira linha lá do include, que o jogo da velha include. Ele é uma diretiva do compilador para a inclusão de um código, de um cabeçalho. Este cabeçalho stdio.h não é estúdio. Ele é presente na biblioteca padrão do C. Então nós temos a inclusão de uma biblioteca. Aqui nessa biblioteca nós temos o printf, o scanf, tudo isso, tudo mais. Nós temos aqui a definição de macro, que eu citei aqui, mas nesse exemplo particular eu não tenho nenhuma macro sendo definida, mas pode ser que podemos pôr outras diretivas de compilador também, não só no começo, mas no meio do código também. Por exemplo, uma diretiva para verificar se nós estamos compilando no Windows ou no Linux, caso você queira fazer um programa, um código único, assim, um programa único que funcione nas duas plataformas ou mais plataformas. Então você coloca essas diretivas para verificar para qual plataforma você está compilando, que assim o compilador consegue saber, eu preciso de compilar este código para se eu estiver no Linux, se eu estiver no Windows. Então se faz necessário citar essa definição de macro, essas diretivas do compilador que nós podemos colocar no código. Temos funções complementares no programa, que no caso aqui desse nosso exemplo é a função inverte sinal. Não se preocupe neste exato momento em entender perfeitamente o que cada parte dessa função, dessa declaração da função faz. É importante que você saiba que neste momento é uma função complementar. O que é uma função complementar? É uma função que não faz parte da função principal. Então aqui nós temos a função main, que é a função principal, já vamos falar um pouquinho sobre. E essa função aqui ela complementa, ela vai ser utilizada dentro da função main. Portanto, vamos para a função principal do programa, que é a função main. Como eu já disse, a função main tem alguns protótipos que são aceitos pelo compilador. Este é o mais completo e, no meu ponto de vista, é o mais correto de se usar. Isso no C padrão que nós temos. Outros compiladores, como o que é utilizado no Arduino, difere esse ponto de entrada do programa, que é a função principal. Então, o que nós temos na função principal? A declaração de variáveis, como aqui no exemplo é a int, variável do tipo inteiro, positivo e negativo são os nomes das duas variáveis. Temos a chamada de função da biblioteca stdio.h, como o printf aqui, e o scanf. Temos uma chamada de uma
função complementar, que é a inverte sinal, que é declarada aqui em cima. Temos aqui uma operação de atribuição de valor para uma variável. Temos uma chamada novamente do printf, que esse programa aqui ele funciona da seguinte maneira: qualquer número que você coloque nele, ele vai inverter o sinal. Se você colocar um número negativo, ele vai inverter para positivo, que é basicamente multiplicar por menos 1, que é o que nós estamos fazendo nessa função aqui. E no final, toda função que tenha um retorno, nós temos o return 0. Aqui nessa função principal, ele retorna para o sistema operacional que o programa foi encerrado com sucesso, ele foi executado com sucesso, não teve nenhum problema. Hoje em dia não tem tanta utilidade, mas é uma boa prática nós fazermos isso, nos acostumarmos já com isso. Então, nós podemos ver aqui que esse é o básico do nosso programa, um programa em C, a estrutura básica. Pode ter mais como? Pode ter mais coisa, mas não se faz, vamos falar, isso aqui é um mínimo funcional que você vai utilizar em nossas aulas e futuramente você pode se aprofundar com as diretivas de compilador, as macros. As macros nós vamos ver um pouquinho, um basicão dela. Mas vamos em frente aqui com a nossa aula. As bibliotecas são arquivos com código já escrito ou compilado. Por exemplo, nós temos aqui a stdio.h, que nós utilizamos nesse exemplo e naquele primeiro exemplo que nós fizemos com o Olá Mundo, testando o DevC++ para ver se a instalação foi feita corretamente. Bom, essa função stdioh tem funções da biblioteca padrão do C. E essa biblioteca tem funções como o printf, que existe exibe um texto formatado na saída dos dados, que no caso aqui é o console. Nós temos o terminal, desculpa. Nós temos o scanf, que recebe os dados formatados, no caso aqui é o que nós digitamos no terminal. E, enfim, existem inúmeras funções relacionadas à entrada e saída nessa biblioteca stdio.h. Existem várias bibliotecas padrão do C. Temos as específicas de cada sistema operacional. Por exemplo, no Windows nós temos a Windows.h, que tem funções da API do Windows, a API sendo Application Programmable Interface, que é uma interface que no nosso programa tem para fazer funções com o sistema operacional, utilizar as facilidades e funções do sistema operacional. Portanto, nós temos também em programas muito grandes, nós criamos as nossas próprias bibliotecas. Por quê? Nós temos códigos que são reutilizados em algumas partes distintas do programa. Então, em vez de escrever cada vez a mesma função, nós pegamos essa função, esse código, colocamos em uma biblioteca e sempre que nós precisarmos, referenciaremos a biblioteca. Para incluir as bibliotecas que estão na pasta padrão do compilador, você usa o jogo da velha include e põe esse símbolo, que é o menor e maior que. Aqui é o menor que, mas aqui vamos entender que é uma caixinha, vamos falar assim, um indicador do nome do arquivo da biblioteca, .h, e fechamos aqui. E para incluir uma biblioteca que está na mesma pasta, ou em alguma outra pasta, uma subpasta que esteja no seu projeto, nós podemos utilizar aqui o include nome do diretório, nome do arquivo .h. Então, vamos deixar bem claro, com esses símbolos de maior e menor que,
bibliotecas padrão do C, que estão no compilador. E aqui, bibliotecas exclusivas do nosso projeto, do nosso programa. Bom, as funções complementares. Nós temos aquele exemplo lá que está no começo da aula, que é o inverte sinal. Ali, naquele exemplo em si, que nós temos apenas uma utilização. Então, eu poderia muito bem escrever essa multiplicação por menos 1 do número na função principal do programa, que tudo bem, nós teríamos o mesmo resultado. Mas e se nós tivéssemos várias vezes no programa, nós tivéssemos que chamar esse mesmo código, fazer esse mesmo procedimento? É aí que nós criamos outras funções. Então, o que acontece? Nós temos, para evitar de fazer aquele código imenso e até mais performático em algumas ocasiões, criarmos uma função que executa aquele procedimento comum em que vai ser utilizado em várias partes do programa. Por exemplo, o inverte sinal é uma delas. Se eu pegasse 3 números para inverter o sinal, em vez de eu escrever a multiplicação, que também é uma função com uma operação bem simples, mas suponhamos que é uma operação mais complexa que essa função nesse código tem que fazer. Então, nós temos ali a nossa função que nós escrevemos uma vez e chamamos a função, passamos um parâmetro e não se preocupe em entender como é a função, como declarar a função, o que é cada parte, porque em uma aula futura nós vamos falar sobre as funções, como declarar os tipos, etc. E a função principal, que é o nosso ponto de entrada, é a função main. Ela tem ali, quando o nosso programa é carregado para a memória, nós temos que começar a executar o código de algum lugar. E esse lugar é a função main. O sistema operacional vai começar a executar deste que é o ponto de entrada do programa. Então, nessa função nós fazemos o principal do programa. O como. É dali que vai surgir as operações que o nosso programa tem que fazer. É aquela receita de bolo da primeira aula de fazer café. O ato de fazer o café estaria na função main. Seria a nossa função main. Aqui nós temos a assinatura, conforme eu já falei, a assinatura, leia como, não é o termo correto, assinatura, é o protótipo da função main principal. O int main, dessa maneira, pode ser utilizado o void main sem passar nenhum parâmetro, pode ser utilizado, mas eu não gosto muito. E cada função, tanto as complementares quanto a função principal, nós temos que colocar ela entre os símbolos de chave, porque esses símbolos, as chaves, são blocos de código. Eles delimitam o código que tem daquela função. Pode ser utilizado para outras funções também, outro tipo de coisa durante a programação, por exemplo, as iterações, condicionais, mas nós vamos ver isso mais para frente. No momento é importante atentar que o que está dentro da função main é delimitado pelas chaves. Você abre a chave, escreve o código, fecha a chave e termina aí a função. E que na linguagem do C, C++, cada final de linha nós temos que colocar esse token, que é significando o final da linha, que é o ponto e vírgula. Podemos ver aqui, vamos voltar até no exemplo aqui. Pode ver que aqui no return nós temos o ponto e vírgula, aqui depois da declaração da variável ponto e vírgula, depois do printf ponto e vírgula, que cada linha nós terminamos ali, nós chamamos uma função. Poderíamos escrever esse código de maneira em uma linha só, uma linha
Sim, poderíamos. Desde que cada final, vamos falar de linha entre aspas, nós colocamos esse ponto e vírgula, cada final de, vamos falar, de uma função. Mas para simplificar a leitura, um comando, vamos falar, um comando por cada linha. Enfim, falamos da função principal. Agora, declarações de variáveis. Bom, na linguagem de programação C, as variáveis podem ser declaradas em qualquer lugar do código. Uma boa prática é fazer no começo da função, porque isso já prepara quem está lendo o código para o que vai vir pela frente. Nós já temos uma noção de algumas coisas. Então, é uma boa prática, conforme eu falei, nós declararmos as funções, as variáveis, no começo das funções. Os nomes são case sensitive, então a variável chamada x minúsculo é diferente da variável x maiúsculo. Começa com uma letra, assim como no C, nós temos que ter alguns cuidados com os caracteres, então evite usar C cedilha, acento. Se você tem que escrever, por exemplo, qualquer coisa que utilize acento, não utilize. Podemos colocar número, por exemplo, podemos ter uma variável chamada x1, x2. Podemos declarar no mesmo tipo várias variáveis na mesma linha. Por exemplo aqui, ó, o int x, declaramos uma variável do tipo inteiro chamada x, que é feito tipo e nome. Mas podemos também declarar mais de uma. Por exemplo, uma variável do tipo inteiro chamada x, uma do tipo y uma do tipo inteiro chamada y e uma inteira chamada z. E opcionalmente nós podemos inicializar a variável, que essa inicialização é colocar um valor inicial enquanto nós declaramos. Podemos fazer isso depois? Podemos, mas é conveniente nós declararmos a variável já inicializada com valor, como por exemplo int espaço x é igual a 1, vírgula, y é igual a 2, vírgula, z. No caso, a variável x está sendo inicializada com o valor 1, a variável y com o valor 2 e a variável z não está sendo inicializada. E qual que vai ser se você já leu o slide, você já vai entender. Mas qual que é o valor da variável z nesse exato momento? Não tem como saber. Ela pode estar ela provavelmente vai conter lixo dentro do. Então, se nós consultarmos o valor, provavelmente nós vamos ter alguns probleminhas se nós utilizarmos essa variável sem inicializar, sem atribuir um valor primeiro, porque de fato contém lixo no conteúdo dessa variável. E um pouquinho mais sobre as variáveis que no slide, mas elas são utilizadas para nós armazenar os valores, qualquer um dado, qualquer tipo de dado. Temos vários tipos de variáveis que serão estudados mais para frente, mas é importante saber como funciona a declaração delas, como você cria uma variável. Bom, a chamada de função. No C nós temos novamente onde está escrita a assinatura, leia protótipo. Então temos as funções, elas são declaradas com seu protótipo. Elas podem ser declaradas com algumas propriedades mais avançadas que não serão objeto de estudo nessa aula. Elas têm um tipo de retorno, mesmo que esse tipo de retorno seja um retorno sem tamanho, seja um tipo de retorno chamado
entre aspas, sem retorno, que é o tipo void. Mas nós vamos estudar isso mais para frente. Então, no caso da função do nosso exemplo inverte sinal, nós temos a palavra int no começo, que define o tipo de retorno. Aí, seguido de um espaço, nós temos o inverte sinal, que é o nome da nossa função, é assim que nós vamos invocar ela no decorrer do código. E entre parênteses nós temos os parâmetros. E no caso é um parâmetro do tipo inteiro, nós definimos o tipo dele, int, espaço e o nome do parâmetro. Então no caso aqui o parâmetro nosso é o número. E temos os operadores, que nós vamos estudar com mais detalhes mais para frente, que os operadores são... O que os operadores fazem? Alguma operação. Uma operação com o quê? Com os operandos. Então nós temos os operadores unários, que utilizam apenas um operando, os binários, que utilizam 2 operandos, e os ternários, que utilizam 3 operandos. No caso do nosso exemplo, nós temos quando atribuímos o valor da variável com o inverte sinal, utilizamos o igual. O igual é um operador de atribuição. Nós pegamos o retorno da função inverte sinal e atribuímos a variável chamada negativo. Então, nós podemos atribuir valores uma variável inteira com literal, que é um número. Como o exemplo da declaração de variável teve o x é igual a 1, y é igual a 2, estamos definindo com uma literal. E essa literal pode ser representada, por exemplo, no caso de inteiros, com uma forma decimal, que é você simplesmente digita o número o número inteiro que você deseja atribuir àquela variável. Podemos também, aí nós começamos a entender aquela primeira aula que nós falamos sobre hexadecimal e binário. Nós podemos atribuir um valor em hexadecimal. É importante que antes do valor, no caso aqui do exemplo FF, nós colocamos um 0x na frente, para indicar que é um valor em hexadecimal. E ao atribuir com a letra B na frente, nós atribuímos o valor binário. Então, o x, aqui nós estamos atribuindo este valor binário. E no caso, nesses 3 exemplos, nós estamos atribuindo o mesmo valor, só que de maneiras diferentes. Para certos casos, é importante frisar que a conveniência na atribuição do valor é diferente de cada tipo. Por exemplo, tem caso que é interessante nós atribuirmos um valor de maneira binária. Em outros casos, em hexadecimal. Em outros casos, valores decimais. Então, finalizando a aula com alguns exercícios. Então, utilizando as informações dessa aula, escreva um esqueleto básico, que é um programa básico em C, com o conteúdo em sua função principal, ou seja, aquela função main, dentro da função main, uma chamada de função para o printf. Nesse printf nós passamos o parâmetro do tipo string, que ela tem que ser sempre entre aspas, e é essa aspa dupla, não é aquela com uma aspa em cada lado, não, são aspas duplas. E passando esse parâmetro como exercício 1, passando essa string que contém exercício 1. Seguido no return 0. Lembrando que depois do printf tem o ponto e vírgula. Depois do return 0 tem o ponto e vírgula. E também utilizando o exemplo da primeira aula, eu vou precisar que você declare mais uma variável do tipo inteiro, e inicializa ela com o valor 100.
uma variável com qualquer nome, mas é importante que seja do tipo inteiro e você inicialize ela com o valor 100. Exercício bem simples, ambos os exercícios são bem simples, mas conforme nós progredimos nessas aulas, nesse curso, nós vamos para exercícios mais complexos. Então, agradeço a atenção e caso tenha alguma dúvida, estou disponível, pode ser pelo chat aqui dos comentários, enfim. Espero que vocês tenham entendido e fique até como algo importante se lembrar que a estruturação do curso, conforme eu disse na primeira aula, foi feita para, na medida do possível, nós aumentarmos devagarinho a complexidade. Eu não vou chegar e, fazendo uma analogia, não vou mandar ninguém correr uma maratona sem antes ter feito o básico para se correr, ter feito um treino. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula e muito obrigado.